Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma aula virtual, não é? Gravada aqui no meu canal do YouTube, né? Sei lá qual é a maneira correta de falar. O que interessa é que temos mais um vídeo hoje prontinho para vocês. Só para lembrar, alunos das turmas 1004 do Colégio Heitor Lira, 1003, 1006, 1009, 1011 do Colégio Xalabor. E vocês alunos que não são, quer dizer, vocês visitantes do meu canal que não são meus alunos, sejam bem-vindos e aproveitem a parte 2 da nossa aula. Se você ainda não pegou a primeira parte, ou seja, se você não assistiu a primeira parte, procura lá no canal Noções Básicas da Teoria dos Conjuntos, parte 1. Lá tem uns assuntos bem interessantes para vocês poderem chegar aqui bem informados. A não ser que vocês queiram apenas saber sobre união, interseção e diferença. Lembrando, teremos uma parte 3 desse curso de noções básicas, que é o curso, é a parte, aliás, que nós vamos resolver alguns problemas de livros didáticos, alguns problemas que caíram no Enem, em vestibulares, concursos e por aí vai, ok? Vamos lá então? Hoje nós vamos ver as operações, que na verdade é o finalzinho aí das noções básicas de conjuntos, ok? E vamos começar pela união e interseção. Olha esse parágrafo bem interessante. A partir de dois conjuntos A e B, podemos construir novos conjuntos, cujos elementos devem obedecer às condições pré-estabelecidas, nos dois casos, tá ok? Que condições são essas? Nós vamos ver nas próximas telas. Primeira condição é a formação de um conjunto a partir da interseção. Vem comigo. Dados os conjuntos A e B, podemos determinar um conjunto cujos elementos pertencem simultaneamente a A e a B. Esse conjunto é chamado de interseção de A e de B e é indicado por essa notação aqui, tá? Esse Uzinho de cabeça para baixo significa interseção de A e B, e a gente costuma ler, algumas pessoas costumam usar essa frase aqui, A inter B. Então, se eu falar A inter B, C inter D, X e inter Z, você já sabe que eu estou falando da interseção. Mas se eu falo interseção, enfim, você também já sabe. Olha só, vamos utilizar o diagrama de Venn, né? De Venn, para poder entender melhor como isso vai funcionar. Olha só, eu vou desenhar aqui uma bolota representando o conjunto A, uma bolota azul representando o conjunto A, e vou pegar uma bolota laranja para representar o conjunto B. Quer dizer, aparece para vocês amarelo, né? Aqui no computador eles usam laranja, mas enfim, não importa. Bom, gente, os elementos, ou melhor dizendo, o setor em que a gente vai selecionar os elementos que são simultaneamente de A e de B, é essa areazinha aqui, ó. É essa regiãozinha aqui. Essa região, bom, quem está dentro do círculo azul pertence a A. Quem está dentro do círculo laranja ou amarelo pertence a B. Quem está dentro desta partezinha aqui que eu estou tracejando, limitando com uma linha tracejada, é o conjunto dos elementos que pertencem a A e a B simultaneamente, ok? Então, esse setor que eu marquei é o setor que representa o conjunto A inter B, ok? Bom, aqui nós temos uma definição mais formal,
que nos diz o seguinte: A inter B são todos os elementos, nós já vimos essa notação na última aula, tá? Que pertencem a A e pertencem a B. Na língua portuguesa, nós costumamos dizer o seguinte: ele pertence a A e pertence a B. Enfim, bem solto, né? Pertence a A e pertence a B também, tal. Mas tem que ter o também, né? A gente tem que falar na língua portuguesa, nós temos que falar o também, para que o E seja bem empregado como empregado na matemática. Ou seja, quando nós usamos o E na matemática, o que acontece? Nós estamos dizendo que o x pertence a A e x pertence a B simultaneamente, ao mesmo tempo. Tá? Então, E é interseção. O conectivo E está ligado à interseção. Lembrem disso aqui, tá bom? Porque a gente vai usar o outro conectivo para outra operação. Casos particulares. Olha só. O primeiro caso particular é quando A está contido em B, tá? E que é esse caso aqui, ó. Aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. O A está contido em B. Nesse caso, o que acontece? Quando o A está contido em B, a interseção de A com B é o próprio conjunto A. Tá bom? Mas isso aí vocês no exercício vocês vão ver. Agora, o que eu acho muito importante é essa definição aqui, ó. Conjuntos disjuntos. É quando a interseção é vazia. E esse exemplo aqui, ó. A gente pode representar isso no diagrama. Esse aqui é a representação do conjunto A. E esta aqui é a representação do conjunto B. Eles têm elementos comuns? Tem uma parte de um que está dentro da parte do outro? Não tem. Por isso que a gente diz que a interseção é vazia, pois não existe um elemento que satisfaça estas condições pré-estabelecidas. Qual a condição pré-estabelecida aqui? Que pertença ao conjunto A e ao conjunto B. Não tem, tá? Não tem. Então, quando isso acontece, nós dizemos que esses dois conjuntos são conjuntos disjuntos. Ok? Vamos ao exemplo? Vamos ao exemplo. Então, a ideia aqui é o seguinte: é procurar saber quais são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá? Vamos lá. A inter B. Quais são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Bom, vou procurar o A e o B. Menos 2 está no B? Não. Menos 1 está no B? Não. O zero está. Então, vou abrir aqui minhas chaves, perdão. Vou colocar o 0. O 1 está? Não está. O 2 está? Está. Então, 2. 0 e 2 é a interseção de A com B. Se eu fizer analisando cada elemento de B, comparando, procurando saber se cada um deles está no A, eu não preciso, vai dar o mesmo resultado, tá? Porque você vai procurar qual ou quais desses elementos estão nos dois ao mesmo tempo. Então, tanto faz você ter como referência a primeira o B comparando com A ou o A comparando com B. Tanto faz, tá? A interseção C. Vamos lá. Menos 2 está no C? Não está. Menos 1? Não está. 0? Não está. 1 está. E o 2 não está. Então, o elemento 1 é o único elemento que está na interseção. E a gente chama esse elemento de, esse conjunto de conjunto unitário, né? É aquele conjunto que tem um elemento só. E B interseção C? Vamos ver. O 0 está no C? Não está. O 2 está no C? Não. O 4, muito menos. O 6 também não. O 8, nada disso. E o 10, não. Ou seja, a interseção é vazia, né? Eu estava hoje, antes de assistir a aula de vocês, de elaborar a aula de vocês,
assistindo um congresso de matemática que está ocorrendo essa semana virtualmente, claro, por conta da pandemia, e um professor estava fazendo uma palestra acerca da formação dos números na reta real, que nós vamos estudar nas próximas aulas, né? E ele falando que ele fez uma citação um pouco pertinente, que fala que um dos principais conjuntos é um conjunto vazio, os conjuntos mais importantes é o conjunto vazio. Eu lembrei disso agora, confesso que ainda não entendi muito bem o que ele quis dizer. Eu vou pesquisar e vou trazer para vocês em aplicações e exercícios o porquê dessa importância, né? Por quê? Por que o conjunto vazio é tão importante para a gente? Nós vimos, para a gente que eu falo, nós estudantes de matemática, né? Que eu também sou estudante de matemática. Quem me segue nas minhas redes sociais sabe que eu sou mestrando em matemática, né? Então eu estudo matemática direto. Inclusive na minha mesa aqui tem um caderno de rascunho, um livro de matemática, outro livro, e vários livros que eu estou estudando para minha dissertação do mestrado. Mas enfim, voltando ao caso, eu vou pesquisar, né? Por que esse professor nessa palestra disse que o conjunto vazio é tão importante, né? Como eu ia falar agora há pouco, na nossa última aula, nós vimos como ele é utilizado, né? É quando você tem uma configuração dentro da sua propriedade que não existe nenhum elemento naquele universo que satisfaça aquela condição ali, né? E aqui é o caso, né? B interseção C. Qual é a condição aqui? A condição é que existem elementos que pertençam aos dois ao mesmo tempo, só que não existe um elemento. Então, que conjunto a gente vai formar? Um conjunto que não tem elemento, né? E vocês viram aí, os meus alunos, nos exercícios da última aula, naquela lista de PDF, que tem os exercícios lá que a gente coloca a igualdade como verdadeiro ou falso usando a igualdade, né? Que também é um conceito muito importante. Então, assim, esses conceitos são importantes por quê? Né? E aí eu tento trazer exercícios um pouco mais elaborados para aplicar esses conceitos que parecem ser muito simples, como conjunto vazio, conjunto unitário, igualdade de conjunto, tá bom? Parênteses aberto, parênteses fechados. Vamos prosseguir agora para a união, que é a próxima operação aí importante dentro da teoria básica de conjuntos, né? Porque o que a gente estuda aqui é uma teoria muito básica, né? Existem livros enormes, grossos, muito grandes, que só trabalham com conjuntos, e é uma coisa muito grande. E aqui a gente trabalha bem pequenininho mesmo, né? Vamos lá. Então agora, a partir de dois conjuntos A e B, também se pode obter um novo conjunto cujos elementos pertencem a pelo menos um dos conjuntos dados. Ou seja, preste atenção, obter um novo conjunto cujos elementos pertencem a pelo menos um dos conjuntos dados, podendo pertencer somente a A, somente a B ou a ambos, ou seja, ou a interseção. Esse conjunto que junta todo mundo, tá? Junta quem está em A, quem está só em B, quem só está em A, quem só está em B, quem está nos dois. É a união disso tudo, é chamada de reunião ou de fato união de A em B, de A com B, e é representado por essa notação aqui. Como vai se dar o diagrama? Preste atenção. Eu vou fazer que nem eu fiz aqui na interseção, né? Eu peguei esse setor aqui, né? Eu circulei isso aqui, tracejei aqui com as setinhas e disse que essa parte é a parte do setor do diagrama que representa a interseção desses dois conjuntos. Agora eu vou usar a mesma coisa, tá? De novo com duas cores, vou fazer o conjunto A aqui. Vou fazer o conjunto B aqui, sei lá, de verde. Tá? E vou representar de roxo. Roxo vai ser a parte do diagrama que vai representar a união dos conjuntos A e B, tá? Então eu tenho aqui toda a área compreendida pelo diagrama, tá? Vai entrar na nossa união.
E aí, o que nós temos aqui? Nós temos esta parte aqui é somente A, esta parte aqui é somente B, e esta parte aqui é a interseção. Então a gente pode juntar tudo, tá? E quando a gente representa isso com os elementos, o que acontece? Você vai ter elementos repetidos se tiver interseção, porque tem os casos em que não tem interseção. Por exemplo, elemento conjuntos disjuntos, não tem interseção, a união vai juntar todo mundo. Quando tiver interseção, o que vai acontecer? Os elementos repetidos vão ser escritos uma vez só, e a gente viu isso nos exercícios da última aula. Né? Igualdade de conjunto, eu tinha um conjunto com várias letras A com várias letras B, igual a um conjunto que tem letra A e letra B. Acabou, eu não preciso escrever um monte de coisa repetida. Não preciso não devo escrever um monte de coisa repetida. Tá ok? E aqui é a nossa definição por conjuntos, tá? Que diz o quê? Que a união B é igual ao conjunto dos elementos X que pertence a A ou pertencem a B. Tá? Se eu pescar qualquer elemento aqui de dentro, por exemplo, vou pescar esse elemento que está aqui, essa bolinha que está aqui, aí pertence a A ou pertence a B. Não me interessa, está dentro da reunião. Né? Ah, esse aqui pertence a A ou pertence a B, no caso pertence a B. Ah, esse que está aqui, ó, pertence a A ou pertence a B? Claro, ele está em A e está em B, então vai pertencer a um dos dois. Então a história é essa, junta tudo e a partir de agora você não sabe se ele pertence a A ou pertence a B, sabe que pertence a um ou outro. Não interessa quem está na reunião, o que interessa é que está na reunião dos dois. Vamos fazer um exemplo, vocês vão ver que no exemplo é muito mais fácil. É só juntar todo mundo. Olha só, a união B, eu vou pegar todos os elementos de A e juntar com os elementos de B, só que eu vou colocar em ordem crescente para ficar bonitinho, tá? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Tá vendo que eu juntei? E nesse caso, a união B não tem interseção, né? Não, vocês já entenderam, né? Quer dizer, vocês já entenderam, eu espero que sim, mas a gente já viu. O que é interseção? São elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Existem elementos que correspondem a essa configuração? Não tem. 1, 2, 3, 4 está no A, 6, 7, 8 está no B. Junta tudo, vai ficar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Agora vamos fazer a união C. A união C, bom, tem elementos aí que estão, né, nos dois. Inclusive o conjunto A inteiro está contido no conjunto C. Então a união C vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. É o próprio conjunto C. Por que o próprio conjunto C? Porque o A está contido em C. É um caso particular que eu não quis anunciar, porque fica muito caso particular, e não precisa saber quais são esses casos particulares, precisa saber como resolver o exercício. Tá ok? B união D. B união D, vamos lá, eles são disjuntos? São, porque são. Porque você tem o 6 e o 8 que está nos dois, sem problema nenhum. É só vocês não repetirem esses elementos que estão sendo repetidos. Ok? Vai ficar assim, ó. 3, 4, 6, 7, 8. Olha lá. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um exemplo aqui. Conjunto B. Quem está no conjunto B? O conjunto B é o 6, 7 e 8, ok? Quem está no conjunto C? Perdão, D. O 3, o 4, o 6 e o 8. Quem está recebendo as duas setinhas, perdão, os dois tracinhos das duas cores, é porque está na interseção, concorda? Quem recebeu o verde está em D, está em B, quem recebeu o roxo está em D. Juntou todo mundo. Você vê que o 6 e o 8 não escrevi duas vezes, eu escrevi uma vez só. Prosseguindo aí, ó, o que a gente vai ter? Presta atenção. Nesse tipo de resolução, o que nós fazemos? Nós primeiro fazemos as operações que estão dentro do parênteses, depois dos colchetes, depois das chaves. É isso que nós vamos fazer aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer A, união, o conjunto que faz C união D. Qual é o conjunto que faz C união D? Eu fiz aí já? Não. Então, vamos lá.
0, 1, 2, 3, 4, 5 é o C, 3, 4, 6, 8 é o D. Então vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Porque o 3 e 4 estão nos dois. Então vai ficar assim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Agora eu vou fazer a união do conjunto A com esse. Bom, o conjunto A está inserido ali, está contido nesse conjunto que eu encontrei. Então basta eu escrever o próprio conjunto que está aqui do lado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Ok? Vamos prosseguir? Bom, agora a gente vai entrar na diferença, né? Perdão. Agora sim. Eita, o que aconteceu aqui? Pronto, voltou. Na diferença, que é a continha de menos, né? A famosa continha de menos. Bom, vamos lá. Dados os conjuntos A e B, podemos determinar um conjunto cujos elementos pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B, tá? Esse conjunto é chamado de diferença entre A e B e é indicado por, dá licença que eu errei aqui, A menos B, tá ok? E se lê A menos B. Como que isso é feito no diagrama, gente? Olha só, vou desenhar aqui o conjunto A e vou desenhar o conjunto B. Quem vai ser A menos B? Ora, A menos B vai ser isso aqui, ó. Ah, não, né? Deixa eu fazer um desenhozinho melhor, né? Assim, né? Com uma linhazinha, uma retinha. Fica mais bonito, né? Bem mais bonito. Você tá vendo que eu estou retirando? Eu não estou colocando no meu conjunto amarelo elementos que estão em B. Então, exatamente isso, né? Ou seja, isso aqui são os elementos que estão em A, menos que não estão em B, tá? E a mesma coisa a gente pode fazer assim, ó. A gente pode pegar o B menos A. E aí eu já mostro para você, já mostro não, né? Já justifico para vocês pelo diagrama de Venn, porque o diagrama de Venn, gente, ele não é um procedimento formal para fazer para dar resposta das coisas. Ele ajuda a dar resposta, mas ele não prova as coisas, tá? Ele mostra, ele representa graficamente o cenário, né? Então aqui você tem os elementos de B que não estão em A, tá bom? Tem os outros casos que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é o caso dos conjuntos disjuntos, por exemplo, né? Por exemplo, eu tenho o conjunto A aqui e tenho o conjunto B aqui. Notem que A e B são disjuntos, ou seja, não tem interseção. Então, o que vai acontecer? O conjunto A menos B são os elementos que estão em A e não estão em B. Ora, todos os elementos de A não estão em B. Então, o A menos B vai ser igual ao próprio A. E a mesma coisa, não a mesma coisa, mas muito parecido, vai ser o quê? Quem está em B e não está em A. Então, eu vou ter que, como A e B são disjuntos, B menos A é o próprio B. Ou seja, os elementos que estão em B, mas não estão em A, são todos os elementos que estão em B. Ok? E tem outros casos particulares, mas esse eu quis lembrar para vocês. E aqui a notação oficial de conjuntos, tá? Que nos fala exatamente isso, né? A menos B são todos os elementos que pertencem ao primeiro e não pertencem ao segundo. Pertence ao primeiro e não pertence ao segundo. Observe que o que nós encontramos neste exemplo aqui, no outro também, são respostas diferentes quando nós invertemos a ordem. Então, são os elementos que pertencem ao primeiro e que não pertencem ao segundo. Ok? Vamos aos exercícios? Vamos lá. A menos B são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Só procurar em B os elementos que não estão em A. Perdão.
Só em procurar em A os que não estão em B. Vamos lá. 1 está em B? Não. Então ele vai entrar no meu conjunto aqui. 2 está em B? Não. Então ele vai entrar no meu conjunto aqui. 3 está em B? Está. Não vai entrar. 4 está? Não vai entrar. 5 está? Não vai entrar. Então, conjuntos 1 e 2. A menos C. Você vai olhar para A e vai ver quem não está em C. 1 está no C? Não. O C é esse aqui, tá? 2 e 3. Não está, então vai entrar. O 2 está? Está. O 3 também. E o 4 e 5 não estão. Então vai ficar 4 e 5. B menos A. Quem está em B e não está em A. Olha lá. B, 3 está no A. 4 está no A. 5 está no A. E o 6 é o que não está no A. Ok? Observe que esse aqui é um conjunto unitário. C menos D. Quem está em C e não está em D. 2 está no D? Não. Então, a gente escreve aqui. O 3 está no D? Não. Então, escreve aqui. Nesse caso, como C e D são conjuntos disjuntos, não tem interseção, ele vai ser igual ao primeiro. C menos A. C menos A. Olha que caso legal. Você vai observar cada um que está no C, ver se está em A. 2 está em A? Está. Não vai entrar no nosso conjunto aqui. O 3 está em A? Também está. Ou seja, nenhum elemento que está em C está em A. Se nenhum elemento corresponde a essa configuração, a essa condição, a gente usa o símbolo de vazio. Ok? D menos D, ora, a mesma coisa. Porque nenhum elemento que está em D não está em D. Olha que loucura, né? Vamos lá. O 0 está em D? Está. O 7 está em D? Está. O 8 está em D também. Então, eu vou até usar a outra anotação, tá? Que é essa daí. Ok? São as duas notações que a gente viu na aula anterior. Ok, gente? Bom, eu encerro o meu vídeo por aqui. A nossa aula também. Aos alunos do primeiro ano das escolas que eu leciono, Colégio Tia Lavô, Colégio Torlira, tem exercício na plataforma, façam novamente no caderno. Na próxima aula eu divulgarei o gabarito. E para vocês que estão aí me assistindo, não são meus alunos dessas escolas, se quiserem fazer os exercícios para verificar sua aprendizagem, deixe seu comentário aqui no vídeo, aqui embaixo, ok? E eu estarei entrando em contato com vocês. Para todo mundo, um forte abraço e até a próxima.